Sobre férias. Afinal, estamos, como o professor falou, no mês de julho. No primeiro bloco, vamos abordar sobre como o período de férias escolares pode trazer tanto momentos de alegria quanto desafios para muitas famílias. Vamos refletir sobre o uso do tempo livre na infância, riscos como excesso de telas e acidentes domésticos, e também apresentar dados e conceitos sobre o lazer educativo e sua importância para o desenvolvimento das crianças. No segundo bloco, teremos uma entrevista com o nutricionista Levi Mendes, que vai compartilhar dicas e reflexões sobre como manter hábitos saudáveis nas férias e com criatividade, segurança e vínculos afetivos. No nosso último bloco, confira uma agenda especial com oportunidades de lazer e atividades educativas disponíveis em Castanhal. Não sai daí, o programa de hoje está cheio de ideias para tornar as férias muito mais significativas. E o mês de julho marca tradicionalmente o período de férias escolares no Brasil, né? A Europa é um pouco diferente, porque é um período agora de inverno, né? Então o retorno se estende até agosto, né? E retorna em setembro as férias escolares na Europa. Mas no caso do Brasil, nós estamos, principalmente a nossa região, o Nordeste do Pará, próximo à faixa do Equador, então é um período que mais nós temos sol. É o período que incide bastante sol e, evidentemente, também a chuva está se despedindo um pouco, mas evidentemente que as férias tradicionalmente são marcadas a partir de julho, até meados de agosto, em alguns casos, e exatamente é um período aguardado, com muito entusiasmo por crianças e adolescentes. Mas, no entanto, para muitas famílias, esse período também representa um grande desafio, né? Como conciliar o trabalho dos adultos, muitos dos adultos não estão em férias, com a necessidade de cuidar, entreter e proteger os filhos em casa. Em muitos lares, os responsáveis se veem obrigados a recorrer ao apoio dos familiares, dos vizinhos, e ao uso prolongado de telas como forma de distrair as crianças, a famosa babá eletrônica. A falta de alternativas acessíveis e seguras de lazer pode transformar esse tempo livre em um risco invisível ou numa rotina de isolamento e sedentarismo. Com a ausência das atividades escolares, com essa convivência com os amigos, as amigas, sejam crianças e adolescentes, é muito comum que esse público, os nossos filhos, né, ou mesmo pessoas mais novas com as quais nós convivemos, elas fiquem sozinhas por longos períodos, o que pode resultar, evidentemente, em má alimentação, em excesso de tempo frente ao celular ou televisão, e até provocar, né, dar espaço para acidentes domésticos. Brincadeiras improvisadas sem supervisão e o manuseio de objetos perigosos podem gerar consequências graves, especialmente em casas que não foram adaptadas para a presença contínua dos pequenos. Muitas vezes nós deixamos na casa de um parente, de um amigo, e essa criança ela não tem a destreza neste espaço, isso pode provocar sérios acidentes. Por outro lado, quando bem planejado, o período de férias pode se tornar uma oportunidade rica de aprendizado, criatividade e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. A ocupação qualificada do tempo é essencial para o desenvolvimento saudável na infância, promovendo a autonomia, o convívio social e o respeito às diferenças. Nesse contexto, pensar o lazer como um direito e não apenas como diversão é fundamental. Ele pode ser uma poderosa ferramenta de educação, cultura e inclusão, especialmente quando articulado com as políticas públicas e o compromisso das comunidades. Creio que seja isso, em princípio, né, Rodrigo? O que você tem mais para falar para nós? É isso mesmo, professor. O avanço do uso de tecnologias digitais tem mudado significativamente, a forma como crianças e adolescentes passam o tempo livre, especialmente durante as férias escolares, né? De acordo com a PNAD contínua de 2023, 88% das pessoas com 10 anos ou mais acessam a internet, sendo o celular o principal dispositivo utilizado, com um percentual de 98,8%. A televisão também aparece como recurso crescente de conexão, utilizada por quase metade dos usuários, com um percentual de 49,8%. Esses números refletem uma realidade em que o lazer digital ocupa cada vez mais espaço na rotina infanto-juvenil, muitas vezes em substituição a brincadeiras ao ar livre, convívio familiar ou atividades culturais.
Ao mesmo tempo, o aumento de tempo em casa durante as férias escolares traz preocupações adicionais. Segundo o Ministério da Saúde, os acidentes domésticos são a principal causa de morte de crianças e adolescentes entre 1 e 14 anos no Brasil. A cada ano, mais de 3.300 crianças morrem e cerca de 110 mil são internadas por esse motivo. Os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam ainda um crescimento de 25% nos casos de acidentes infantis durante o recesso escolar. Diante desse cenário, instituições como a Fiocruz têm desenvolvido campanhas educativas como o jogo Quem Deixou Isso Aqui?, que é para prevenir intoxicações e outros riscos domésticos de forma lúdica e educativa para as crianças. Esses dados revelam a importância de um planejamento consciente pelo tempo livre infantil, né? E além de supervisionar, é fundamental propor alternativas que combinem segurança e estímulo ao desenvolvimento. O lazer não pode ser entendido apenas como um passatempo. Ele precisa estar aliado à saúde, ao aprendizado e à convivência. Em contextos onde o uso excessivo de telas se tornou uma solução fácil, cabe aos responsáveis e ao poder público buscarem formas mais equilibradas e saudáveis de ocupar o tempo das crianças durante as férias escolares. Mas podemos pensar também no lazer a partir da perspectiva de alguns teóricos, não é mesmo, professor? Fale um pouco mais para a gente. Certamente, Rodrigo. O lazer ele tem sido um tema trabalhado pela ciência, pelos pesquisadores. Aqui mesmo no programa de pós-graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, uma das linhas se dedica, não na sua integridade, mas parcialmente linhas de pesquisa, que a gente intitula, exatamente a investigar, né? Lazer como algo cultural. Uma vez que o lazer ele pode ser estudado também como uma forma de sociabilidade. Principalmente esses jogos, os chamados jogos de rua, jogos de tabuleiro, em que o corpo ele precisa estar em ação. Infelizmente, em parte também, a nossa sociedade, a nossa geração mais nova, tem se dedicado muito ao jogo solitário, né, ao jogo através dos dispositivos eletrônicos. Não que sejam ruins de todo, não, existe a sua bondade na utilização dessa tecnologia, mas também temos que ver o lazer como uma forma de sociabilidade, de interação com o outro, e mesmo porque os jogos fazem com que a criança ela possa ter limites, porque os jogos têm regras, ainda mais jogos em que você tem esse contato direto com a pessoa, fisicamente mesmo, né? Até para que você tenha limites em relação ao corpo da outra pessoa, né? Então, essa concepção de lazer, como esse princípio educativo, tem sido, sim, defendida por diversos estudiosos, tanto na educação, do modo geral, quanto no que nós chamamos de pedagogia crítica. A pesquisadora Elisângela Andrade, da Universidade Metodista de Piracicaba, em São Paulo, aponta que o lazer não deve ser entendido apenas como um momento de distração e entretenimento, como acabamos de falar, mas como parte essencial do processo formativo, capaz de fomentar a criatividade, o pensamento crítico e o desenvolvimento integral. Nesse sentido, então, as férias escolares representam uma oportunidade valiosíssima de aprendizagem não formal, ou seja, aquela aprendizagem que não está apenas nas salas de aula, mas na comunidade, na família, no convívio cotidiano. Especialmente para crianças e adolescentes, desde que as atividades propostas respeitem seus interesses, culturas e tempos próprios. O lazer educativo, assim, contribui para a construção da autonomia, da convivência da cidadania. Inclusive, esse entendimento ele é aprofundado numa obra intitulada Homo Ludens, do historiador e filósofo Johann Huizinga, que propõe o lúdico, a ludicidade, como elemento originário da cultura humana. O próprio Aristóteles dizia, na sua arte poética, que é através da imitação que nós aprendemos, que nós temos contato com a vida. Então essa imitação se dá também pela ludicidade. A criança que calça o sapato dos pais, veste a roupa da mãe ou do pai, enfim. Né? É uma maneira de se projetar e introjetar também na sociedade mais ampla, né? Sociedade do adulto. Então, para o Huizinga, o jogo e a brincadeira têm um valor simbólico formativo, sendo anteriores à própria racionalidade sistematizada. O autor defende que o brincar não é uma atividade superficial ou meramente recreativa, mas uma forma estruturante, caro e cara ouvinte. Percebam bem, né? É uma forma
de você estar incorporado ao cotidiano infantil, né? O lúdico, ele amplia as possibilidades de aprendizado, inclusive dos momentos de lazer, integrando emoção, né? Você ter essa paixão, a gente chama de paixão, né? Em relação ao outro, mas também utilizar a mente, né? Ter a cognição e o corpo. Então, nesse contexto, as férias escolares ganham ainda mais relevância como esse tempo propício ao desenvolvimento dessas experiências lúdicas. Então, estímulos como contação de histórias, jogos cooperativos, música, teatro, passeios educativos e leitura podem promover o letramento, o numeramento, o pensamento lógico e a imaginação. Então, nós aqui dos estúdios já estamos dando algum parecer, alguma indicação para que você, com a sua criança ou mesmo com o seu grupo, possa realizar essas atividades. Olha, contar histórias de família, ler um livro, né? Fazer esses jogos cooperativos, que exatamente é o cabo de guerra, né? Ou então a própria pira, né? Pira alta, pira esconde, enfim. É uma maneira também de você estar estimulando esse lazer, né? E, evidentemente, exercitando esse pensamento lógico e imaginação. Além disso, pensar o lazer sob a ótica da cidade educadora, que amplia os espaços de aprendizado para além da escola, reforça a importância de políticas públicas que garantam o acesso de todas as crianças ao direito de brincar e viver plenamente suas infâncias. E quando se fala em políticas públicas, fala-se em aparelhos culturais, em praças, em teatros. Infelizmente, em Castanhal nós não temos um teatro, mas oxalá logo nós tenhamos um centro de convenções que a gente possa ter essas atividades, mas temos bastante praças, então isso é importante para que haja essa interação. Não é isso, Rodrigo? E eu acho que a UFPA também tem se dedicado a essa reflexão e oferta a serviço, né, Rodrigo? Com certeza, professor. Uma das iniciativas de destaque da Universidade Federal do Pará, né, para o período de férias é o projeto Roteiros Geoturísticos, coordenado pela Pró-Reitoria de Extensão, que é a PROEX, e pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a PROPESP. Os roteiros oferecem passeios a pé gratuitos que exploram o Centro Histórico de Belém e outras localidades, como Cametá, Icoraci e a Ilha de Outeiro. A proposta combina lazer, educação e pertencimento ao abordar aspectos geográficos, históricos e culturais dos territórios visitados. Os roteiros temáticos, como o da Belle Époque, revelam um potencial transformador de experiências acessíveis e formativas durante o recesso escolar. Já a Faculdade de Turismo da UFPA, a FACTUR, cumpre um papel estratégico na formação de profissionais aptos a pensar o lazer como direito, serviço e atividade econômica. O curso de bacharelado em turismo promove uma visão crítica e integrada do setor, incentivando ações sustentáveis, comunitárias e culturais. Em sintonia com os desafios contemporâneos, prepara seus alunos para atuarem tanto na gestão de políticas públicas, quanto no desenvolvimento de projetos que valorizem o patrimônio e ampliem o acesso à fruição turística. Nesse contexto, o mês de julho também se torna uma oportunidade de experimentação prática e de aproximação com a comunidade. As férias escolares representam uma oportunidade única para repensarmos o papel do lazer na formação integral das crianças e adolescentes. Para além do descanso, esse período pode ser transformado em um espaço de descobertas, vivências culturais, vínculos afetivos e construção de cidadania. Ao integrar conceitos como cidade educadora, direito ao lazer e educação para o tempo livre, a gente amplia o entendimento de que aprender não é algo restrito à sala de aula. É preciso que as famílias, as escolas, o governo e as universidades, como a UFPA, atuem de forma articulada para promover experiências educativas que respeitem as infâncias e incentivem a criatividade, o brincar e o pertencimento social, inclusive fora dos muros escolares. Certo, e como foi dito pelo Rodrigo, mais do que nunca é uma oportunidade de nós termos esse contato mais próximo com os nossos, né? Alguns pais, eles estão em férias também, né? Não todos, evidentemente, mas é uma oportunidade dessa interação. O UFPA no ar, ciência e arte para informar. Chegamos ao segundo bloco do UFPA no ar, ciência e arte para informar. Eu, Paula Lopes, estou em período de férias e por isso essa entrevista foi gravada de forma remota. O nosso bate-papo de hoje será com um convidado muito especial que vai nos ajudar a refletir sobre saúde, alimentação e bem-estar durante as férias. Estou falando de Levi Mendes da Silva, nutricionista da Universidade Federal do Pará,
Campus Castanhal. Levi é mestre em saúde animal na Amazônia, especialista em gestão da segurança de alimentos e doutorando do programa de pós-graduação em saúde animal na Amazônia. Esse programa é vinculado ao Instituto de Medicina Veterinária da UFPA Castanhal. Ao longo da sua carreira, Levi tem se dedicado a temas que envolvem a saúde coletiva, a nutrição segura e o papel da alimentação no nosso cotidiano. Levi, seja muito bem-vindo. Eu já falei um pouco sobre você, mas fique à vontade para ampliar as informações que eu trouxe aí a seu respeito. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui no UFPA no ar, nesse espaço tão importante de diálogo entre ciência, saúde e o nosso dia a dia. Espaço este que vem trazendo temas importantíssimos para a sociedade, como nós vimos durante todo esse ano. Meu nome é Levi Mendes da Silva, sou nutricionista da Universidade Federal do Pará, aqui no campus de Castanhal, e atuo na área de saúde coletiva, segurança alimentar, além de outras áreas da nutrição, como a nutrição esportiva, com orientações, educação nutricional. E fico muito feliz com esse convite, muito feliz em poder estar aqui com vocês, conversando sobre um tema que é muito importante para a sociedade, que é a alimentação. Então, muito obrigado pela escuta e pela companhia. Levi, as férias costumam ser sinônimo de mudança de rotina. Muita gente aí desacelera, dorme mais tarde, come fora de hora. Do ponto de vista da saúde e da alimentação, o que é importante observar para que esse período seja de fato revigorante e equilibrado? Essa é uma pergunta muito importante porque, de fato, durante as férias a nossa rotina ela muda completamente. Os hábitos alimentares eles mudam bastante nesse período. Isso acontece com todo mundo. Acordamos mais tarde, comemos em horários diferentes, ficamos mais tempo fora de casa ou até mesmo mais tempo sentados vendo TV, usando o celular, que hoje em dia é um hábito muito comum, e naturalmente acabamos nos movimentando menos, ficando mais sedentários nesse período. E é normal que isso aconteça. As férias são um período de descanso, de pausa, e é importante que elas sejam aproveitadas da melhor maneira possível. Da melhor maneira que é possível você aproveitar esse período que é seu, para você descansar, para você relaxar, para você curtir com a sua família. Mas o que muita gente não percebe é que se a gente rompe totalmente com os hábitos saudáveis, essa pausa pode acabar nos deixando mais cansados, aquela sensação que a gente não teve tempo suficiente para descansar, né? Acaba ficando mais inchado, com menos disposição e até mesmo com sono e alimentação desregulados. Então por isso aqui é importante o equilíbrio, que é o que vai fazer toda a diferença. E equilíbrio não é seguir uma dieta totalmente restrita, não é treinar todos os dias ou colocar metas rígidas nas férias. É muito mais simples do que a gente imagina, muito mais simples do que isso. É manter uma base de autocuidado, mesmo nesse período mais leve, né? Deve ser levado com mais leveza, com mais cuidado, com mais tranquilidade. Então, coisas importantes de se manter é uma alimentação variada, respeitar os horários das refeições, principalmente café da manhã, os lanches, almoço, o jantar, beber água ao longo do dia, principalmente em períodos onde o dia está mais quente, de mais calor, e procurar dormir em horários razoáveis, em horários fixos, sempre que possível. E se der para incluir algum movimento, perfeito. Pode ser uma caminhada, andar de bicicleta, nadar, brincar com os filhos, ou até mesmo alguma outra atividade em grupo, como dançar, ou outra que você tenha mais afinidade. Então escolha sempre a atividade que você tenha mais afinidade, que seja mais prazerosa para você. Então tudo isso ajuda o corpo a manter uma sensação de bem-estar e contribui também para a saúde física e mental, que também é muito importante. Então meu recado é, aproveite as férias sim, descanse, relaxe, mas cuide também do seu corpo. Então esse equilíbrio torna as férias muito mais saudáveis e ao mesmo tempo muito mais prazerosas. Excelentes dicas, Levi. Na verdade são excelentes orientações. E agora vamos falar de alimentos ultraprocessados. É comum também que as férias estejam associadas ao consumo maior desses alimentos. As pessoas comem mais fast food e acabam exagerando na alimentação, especialmente aí em passeios, viagens, não é verdade? Quais são os riscos desse comportamento, Levi? E como manter uma alimentação saudável sem abrir mão do lazer? Então, essa é uma realidade que a gente observa bastante nesse período de férias. Então, com a mudança da rotina, as pessoas tendem a buscar mais praticidade, mais facilidade,
e até mesmo vincular a alimentação a um certo prazer, um prazer imediato que vem da alimentação. E é justamente nesse período que os alimentos, ultraprocessados, como os fast foods, os refrigerantes e até os excessos de doce e bebidas alcoólicas entram com mais força na alimentação no dia a dia. Então, é claro, que em alguns momentos isso pode fazer parte, não tem nenhum problema. Como comer uma pizza, sair com os amigos para comer alguma coisa, lanchar, tomar um sorvete, passear, e a nossa rotina, a nossa vida social também envolve a alimentação, envolve comer alguma coisa. Mas o grande risco é quando esse tipo de alimentação, os ultraprocessados, eles deixam de ser uma exceção e passam a ser uma regra, passam a ter uma grande frequência nesse momento das férias. Então, o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento oficial elaborado pelo Ministério da Saúde e que tem como objetivo orientar a população sobre como ter uma alimentação saudável, equilibrada e adequada, classifica os alimentos em algumas categorias. E dentro dessas categorias nós temos os alimentos ultraprocessados, que são alimentos ricos em calorias, ricos em sódio, açúcares e ricos em gorduras ruins também, além de ter uma grande quantidade de aditivos químicos, como conservantes, corantes e intensificadores de sabores. E ao mesmo tempo que esses alimentos são ricos nessas substâncias ruins ao organismo, eles são pobres em outras substâncias que seriam benéficas, como fibras, vitaminas, sais minerais. Então, são pobres em nutrientes que devem estar presentes em uma alimentação saudável. E quando esses alimentos ultraprocessados são consumidos com frequência, eles aumentam o risco de inflamação no corpo, desregulam o funcionamento intestinal, favorecem o ganho de peso, além de predispor o aumento de doenças como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. Então, além disso, como esses alimentos são altamente palatáveis, eles são muito saborosos ao paladar por conta desse sabor intensificado, por conta dessas substâncias químicas. Então, eles acabam gerando um certo vício e dificultam a volta para uma alimentação mais natural e mais saudável. Então, o cuidado aqui é com a frequência e com a quantidade. Então, é claro, como nós já falamos anteriormente, esses alimentos eles vão estar presentes em algum momento ou outro. Então, cuidado é com a frequência desses alimentos na nossa alimentação. A boa notícia é que dá para manter uma alimentação saudável mesmo nesses momentos de férias, nesses períodos de passeios, onde se tem passeios com mais frequência, viagens ou saídas com a família. O mais importante é priorizar alimentos saudáveis, alimentos naturais, alimentos ricos em vitaminas, fibras, e evitar o consumo exagerado de alimentos calóricos, alimentos processados. E algumas dicas práticas que podem funcionar bem é sempre que sair de casa levar um lanche simples, como frutas, castanhas, bolos caseiros, sanduíches naturais. E em viagens, principalmente nas viagens mais longas, procurar restaurantes locais ou feiras para garantir alimentos frescos e montar lanches mais equilibrados. Tentar fazer refeições mais nutritivas, como o café da manhã, com arroz, feijão, salada e legumes. Uma boa fonte de proteína, como frango, peixe ou ovos. E o mais importante aqui é comer com atenção e sem culpa, garantindo um equilíbrio e uma alimentação saudável. É isso aí, Levi. Inclusive, eu estou aqui anotando as suas orientações para usar nas minhas férias. Bem, continuando, do ponto de vista nutricional, como é que as famílias podem aproveitar esse período para incentivar hábitos saudáveis e sem gastar muito? Essa é uma pergunta muito pertinente, muito importante, porque as férias escolares é um momento importantíssimo, tanto para a gente descansar quanto para fortalecer hábitos que vão influenciar a saúde de todos nós, quanto a saúde das crianças, principalmente das crianças, porque são hábitos que vão durar por toda a vida. É o momento de criar, aqui nessa fase, criar memórias alimentares importantes e hábitos saudáveis. Então, com mais tempo livre, as famílias têm uma excelente oportunidade de incluir as crianças na rotina alimentar de forma mais ativa. E isso não exige muito gasto. Na verdade, muitas mudanças positivas podem começar com o que a gente já tem em casa, com os nossos próprios hábitos alimentares, e fazendo algumas pequenas modificações positivas. Uma estratégia simples aqui de envolver as crianças é começar a chamar elas para participar dos preparos das refeições, com pequenas tarefas que sejam seguras, como lavar frutas, descascar uma banana, pela facilidade, quebrar ovos ou mexer uma panela com a ajuda de algum adulto. Então isso acaba gerando interesse e faz com que elas se sintam parte desse processo e criam esses hábitos dessas preparações, esse envolvimento com essas preparações, e muitas das vezes passam a ter interesse por alimentos mais saudáveis, quando tem esse envolvimento no contexto alimentar da família.
Então eu gostaria de enfatizar aqui justamente essa participação das crianças nesse preparo das refeições, nesse contato com os alimentos, porque isso aumenta a aceitação de alimentos naturais e reduz aquela resistência comum, né, que a gente observa, que é essa resistência no consumo de frutas, verduras, legumes, né, nas preparações de saladas principalmente. Então, quando a criança participa dessa preparação, dessas refeições, ela se sente valorizada e desenvolve autonomia até nas escolhas dos próprios alimentos, além de criar uma relação mais positiva com a comida. Então, outro ponto importante é mostrar que a alimentação saudável não é um sinônimo de custo alto também, né, de comida ruim. Por exemplo, nós temos arroz, feijão, legumes como abóbora e cenoura, frutas como banana, mamão, melancia, ovos, também, né, as proteínas, hortaliças como couve, cheiro verde, tudo isso tem um ótimo valor nutricional e costuma ter preço acessível, especialmente se comprado em feiras locais. Quanto mais próximo, né, nessas feiras de casa, o custo acaba sendo mais acessível. Então a dica é organizar uma rotina simples, oferecer refeições principais bem montadas e lanches intermediários com frutas, pães, raízes, né, cozidas como macaxeira, batata doce. E você também pode estar oferecendo sucos nesse período de dias mais quentes também para hidratar a criança, para refrescar mais. E tudo isso garante uma alimentação, né, um consumo alimentar, um hábito alimentar mais equilibrado. E não podemos esquecer de falar aqui também sobre atividade física. Então as férias é um momento ideal para isso, né, para levar a criança, né, um passeio. Quando a gente fala de atividade física, às vezes a gente pensa que é ir para academia, né, para alguma aula disso, daquilo, outro, mas não. É movimentar o corpo, né, se movimentar no cotidiano com tarefas simples, como andar de bicicleta, jogar bola, correr no quintal, passear na praça ou até mesmo ajudar em tarefas simples de casa. Então isso já melhora esse movimento, já faz a criança se movimentar, até nós mesmos adultos também nos movimentamos nessas rotinas diárias. Né? E essas práticas fortalecem o corpo, gastam energia de forma saudável e contribuem também para a qualidade do sono e do apetite. Então a criança vai, a partir dessas atividades, começa, né, a desenvolver um melhor apetite, os hábitos alimentares também são incluídos nesses momentos. E acima de tudo, o melhor exemplo é o exemplo dos adultos, né, que vai ensinar essas crianças mais do que qualquer dica que eu possa falar aqui. Então os pais, mães responsáveis, mantendo uma alimentação equilibrada, então evitam excessos e valorizam o ato de comer bem, a criança também aprende com naturalidade sobre essas escolhas mais saudáveis, de alimentos mais naturais, e evitando sempre os processados e ultraprocessados. Então as férias são sim um tempo de lazer, né, um momento para se criar novos hábitos, um tempo para ter esse autocuidado, também construção de aprendizados e de hábitos que valorizem a alimentação saudável. Esses hábitos eles vão durar por muito tempo, e até mesmo para a vida toda. Então é importante a criação desses novos hábitos saudáveis, nesse momento de família, com as crianças, para perdurar por muito tempo. Muito bom, Levi. Hábitos alimentares saudáveis são extremamente importantes, com certeza. Em sua experiência, você acredita que a alimentação também impacta o humor, a disposição e a qualidade das interações sociais? Com certeza impacta diretamente. Então essa é uma área que tem sido cada vez mais estudada, que no contato que temos durante o atendimento nutricional, a gente percebe com muita clareza. Então a alimentação impacta diretamente com o nosso humor, nossa energia, e até mesmo na forma como a gente se relaciona com as outras pessoas. Então quando a nossa alimentação está desregulada, né, não está adequada, por exemplo, com o consumo muito elevado de ultraprocessados, excesso de açúcar, jejum prolongado ou refeições desequilibradas, é comum surgirem sintomas como irritabilidade, fadiga, dificuldade de concentração, alterações no sono e até quadros de ansiedade e depressão. Então isso acontece porque o nosso corpo e a nossa mente funcionam de forma muito integrada, estão diretamente interligados. Grande parte dos neurotransmissores, como a serotonina, que está ligada à sensação de bem-estar, são produzidas lá no intestino. Ou seja, o que a gente come influencia diretamente na nossa saúde mental e no nosso bem-estar, no nosso estar emocional. Então por isso uma alimentação rica em fibras, vegetais, frutas, proteínas de boa qualidade e gorduras boas contribui não só para a nossa saúde física, mas também para o equilíbrio emocional. E além disso, quando a pessoa está bem nutrida, ela tende a ter mais disposição, mais clareza mental e mais estabilidade ao lidar com os estresses do dia a dia, que naturalmente melhora as relações sociais, o convívio, né, na família, até mesmo a autoestima dessa pessoa acaba sendo melhorada, sendo melhor desenvolvida. E nas férias isso é ainda mais importante. É um tempo de estar junto com outras pessoas, de se conectar
E quando a alimentação está em equilíbrio, esses momentos tendem a ser muito mais leves e prazerosos. Também vale destacar que comer bem não é só uma questão de nutrientes, né? Vou priorizar somente nutrientes, né? Proteína, carboidrato. Não é somente isso. A alimentação é uma experiência afetiva, uma experiência social, né? Cultural também, que a gente se relaciona com todo, até mesmo com o meio ambiente também. É uma refeição partilhada em família, né? Com atenção, com uma comida feita por várias mãos, como a gente fala, né? O simples hábito de comer sentado, com a presença, desligar o celular, deixar de lado. Tudo isso fortalece laços e melhora a nossa qualidade de vida, né? O nosso olhar sobre essa alimentação mais saudável. Tudo isso deixa a gente muito mais conectado com uma alimentação livre de ultraprocessados, né? Uma alimentação com mais produtos naturais. Então, para concluir a pergunta, os hábitos alimentares têm um papel central no nosso bem-estar, né? Na nossa saúde mental, nas relações que desenvolvemos, né? Nas relações sociais que desenvolvemos, até mesmo nessa relação com o meio ambiente. É de onde esse alimento foi produzido, ele veio de onde, né? Ele veio de mais longe, de mais perto do pequeno produtor rural, né? Que estão lá em volta da nossa cidade. Então tudo isso vai ter um impacto também na qualidade desse produto. Quanto mais perto esse alimento foi produzido, mais rico, né, nutricionalmente ele é. Então até essa relação também nós desenvolvemos quando temos esse olhar, nessa preocupação em termos de uma alimentação mais saudável. Então cuidar da alimentação é também uma forma de cuidar das emoções, das relações e da nossa qualidade de vida, né? Como um todo, tanto pessoal, intrapessoal, né, interpessoal também, com o meio ambiente, com a cidade onde nós moramos também. Então a importância, né, dessa preocupação com a qualidade alimentar. Isso, né, desenvolve hábitos, né, saudáveis e também contribui para a nossa melhora nas nossas emoções, na nossa saúde mental, do nosso humor também. Eu quero agradecer por essa entrevista, Levi, e também por todas as orientações que você trouxe aqui hoje para nós, para os nossos ouvintes. E agora deixamos esse espaço para você fazer as considerações finais. Se quiser divulgar algum projeto, divulgar suas redes sociais ou simplesmente deixar um recado para os nossos ouvintes sobre o cuidado com a saúde e o bem-estar durante as férias, fique à vontade. Então eu gostaria de agradecer a você, Paula, pelo convite, ao professor Guilherme, ao Rodrigo, aos ouvintes, ao público da Atlântica FM que está nos escutando também. Foi um prazer conversar com vocês sobre saúde, alimentação e bem-estar nesse período tão importante que são as férias. E se eu puder deixar uma mensagem final, seria aproveite bem esse momento, né? Também é importante ter as pausas para descanso. E é um momento de oportunidades. Oportunidade para descansar, para comer bem, para desenvolver novos hábitos saudáveis e cuidar de quem a gente ama, né? Dos nossos filhos, da nossa família. E, acima de tudo, cuidar de si mesmo. Esse momento também, é importante você tirar esse momento para cuidar de si mesmo. E não se trata aqui de fazer tudo certo. Vamos seguir uma dieta, uma alimentação certinha. E, às vezes não é possível, né? Mas é cultivar momentos de equilíbrio, de bons hábitos e sabendo que um momento ou outro ter essa consciência que vou consumir um alimento mais calórico, né? O alimento que é necessário ali nessa preparação. E respeitar, né, respeitar esses hábitos alimentares, né, respeitar a si mesmo, eu acho, nessas escolhas. Então, perceber que saúde não é só a ausência de doenças também, né? Não. Mesmo a gente tendo algum momento que a gente passa por dificuldades, é saber reconhecer que mesmo nesses momentos a presença de bons hábitos também é importante e vai fazer bem, né, tanto para a questão emocional, né, esse cuidado importante para essa questão emocional, para essa saúde emocional. E aproveite esse momento para experimentar mais alimentos naturais, saudáveis, se movimentar um pouco mais, dormir melhor também, para essa recuperação, né, nesses momentos que a gente gasta mais energia, nesse período de férias, e transformem esse autocuidado, né, que tem que ter consigo mesmo, né, em bem-estar, e não uma cobrança, né, se cobrando que precisa fazer isso, né, fazer aquilo outro, né. É importante ter essa gentileza com o próprio corpo, esse cuidado, né, com o nosso próprio organismo, né? E cada momento você vivendo ali de forma mais prazerosa possível também. E compreender, né, essa compreensão do que é mais fácil para mim, às vezes não é para o outro, né? A outra pessoa às vezes não consegue. E o que é mais fácil para aquela pessoa também não é para mim. Não é tão fácil para mim, depende das limitações, você tem as suas, né? E saber respeitar isso, respeitar as próprias limitações que nós temos, né, que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, ter essa consciência e esse respeito por si mesmo, isso é importante, saber dos limites, o que é possível seguir, o que não é, o acompanhamento do profissional também às vezes é necessário, com a própria limitação. E para quem quiser continuar esse diálogo, essa conversa, eu sou nutricionista da Universidade Federal do Pará, como eu disse lá no começo, atuo aqui no campus universitário de Castanhal,
com atendimentos, orientações e educação nutricional voltado para os alunos, para os estudantes do campus, principalmente com foco na segurança alimentar e na promoção de hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis. E para quem não é estudante, também pode me procurar nas redes sociais, né, onde compartilho algumas reflexões, alguns conteúdos sobre alimentação e saúde, sobre alimentação saudável, atividade física, algumas coisas voltadas para esse tema da alimentação, principalmente da alimentação e nutrição. Eu deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento a toda a equipe do FPA no Ar por esse espaço que aproxima a ciência das pessoas e leva a informação de qualidade para quem realmente precisa, né? Faz essa aproximação entre a ciência e a sociedade, né? Essa sociedade de Castanhal e outros municípios, né, vizinhos. Boas férias com saúde, com uma alimentação saudável, mas sempre dentro do possível, né? Dentro daquilo que é possível você seguir. O que o outro, por exemplo, segue nem sempre é possível para você. Então tenha esse respeito por você mesmo. Um grande abraço. Obrigada mais uma vez, Levi. E eu gostaria de informar que o Instagram do nosso nutricionista é Levi Mendes 2. Levi com Y, tá? Repetindo, Levi Mendes 2. O 2 é o número 2 mesmo, tá? E se você é aluno de graduação da UFPA Castanhal e ficou interessado em ser atendido pelo Levi, basta agendar a orientação nutricional por e-mail, enviando uma mensagem para levimendesnt@gmail.com. Calma que eu vou repetir. Levi com Y, Mendes, N de navio, T de tatu, @gmail.com. E informar seu nome completo, matrícula e o seu curso, tá? Não se esqueça.